Aleluia! Esse é o programa Exército de Salvação, História e Tour, onde você vai aprender sobre a história de pessoas importantes para o nosso movimento no Brasil. A pessoa que vamos abordar hoje é a Coronel Helene Londal. Filha de Rasmus e Gyda Londal, ela nasceu na cidade de Bergen, na Noruega, no dia 25 de maio de 1903. Quando ainda ela era jovem, fez amizades com pessoas que a levaram a participar de reuniões para crianças e jovens no Frelsesarmeen, no Exército de Salvação da Noruega. Em 19 de fevereiro de 1922, quando ela tinha 19 anos, ela foi alistada como soldada. A pessoa que a alistou era o ajudante Martin Fagerli, que é um posto hoje, né, extinto, mas era entre capitão e major. E ele não tinha a mínima ideia do entusiasmo dessa nova soldada. Ela trabalhava numa empresa privada e em certos dias da semana ela ia trabalhar com o uniforme completo do Exército de Salvação, túnica, gola fechada e tudo mais. Era quando ela saía para vender o nosso periódico, hoje chama Rumo no Brasil, mas era o Brado de Guerra. Ou ela saía para coletar fundos para o bem da obra, ou ia para as reuniões, isto é, quase todo dia. Fora isso, ela ainda usava a hora do almoço também para vender o brado de guerra e coletar. Depois de 3 anos, quando ela completou aquilo que equivale hoje ao nosso ensino médio, ela ingressou no Colégio de Cadetes lá na Noruega. Foi comissionada como oficial em 1926 por ninguém menos, ninguém mais do que Lucy Booth Helber, a filha caçula do fundador. O entusiasmo dela continuou o mesmo no oficialato. E, no fim, a saúde dela cobrou o ritmo esse ritmo autoimposto tão intenso. Mas Deus a visitou mais uma vez através de um movimento chamado Oxford, né, que tinha quando ela dirigia o corpo de Brumunddal. Numa conversa que ela teve com o chefe territorial, Carl Larsson, avô do general John Larsson, ela disse para ele sobre o chamado missionário que ela tinha da parte de Deus. Não muito tempo depois, chegou à mesa do comissário um pedido do Quartel-General Internacional em Londres, perguntando se o território da Noruega poderia enviar 2 oficiais com saúde boa para o Brasil. O comissário então escreveu para London e ela respondeu: olha, na verdade eu estava pensando mais no Oriente, na África, e não estava pensando na América do Sul, mas eu gostaria de pensar no assunto e orar. Então, quando respondeu, ela escreveu nessas palavras que estão até hoje guardadas. Eu me dei como oferta a Deus quando entrei no colégio de cadetes. E a oferta que foi dada não é minha, mas dele. E ele tem todos os direitos sobre ela. E a oferta, minha vida, ainda está nas mãos de Deus. E eu estou feliz de poder fazer a vontade de Deus. Se o Exército de Salvação pode me usar no Brasil, eu me coloco à disposição. Corpo e alma, talento e força. Uau, né? Que resposta. O template, Corpo Central de Oslo, estava lotado para fazer a reunião de despedida dela e de outros jovens oficiais. E o comissário Larsson disse: estes são o presente do território norueguês para o jovem território do Brasil. O Frelsesarmeen tinha 46 anos já de existência, mas o Exército de Salvação no Brasil tinha só os seus 12 anos, né? Viajando num navio de carga, porque a passagem era mais barata, ela e a tenente Odinsen, que a gente mais tarde vai conhecer aqui no Brasil como a querida Coronel Julia Stavland,
chegam ao Brasil no dia 22 de dezembro de 1934. É um presente mesmo de Natal, né? Depois de alguns dias no Rio de Janeiro, onde ficava o quartel territorial, ambas foram enviadas para o Corpo do Brás. É o Corpo de São Paulo I, primeiro corpo, fundado em 1924, que hoje tem o nome de Corpo Central de São Paulo. Elas foram enviadas para ali para aprenderem a língua e ajudarem nessa nomeação. Num dia de sábado, circulando pelas ruas centrais para a venda do brado de guerra, e no Brasil tinha esse nome mesmo, né, o nosso órgão oficial, ela entrou em contato com a zona de prostituição, que contava com centenas de estabelecimentos legalizados. Foi ali que Helene Londal sentiu que tinha encontrado sua missão. Ela queria ajudar as meninas e dar-lhes um novo início de vida. Com a chegada do coronel Johannes Heim, novo chefe territorial em 1936, e ele fica como chefe até 42, ele era um ótimo evangelista, mas ele era um incentivador da obra social. Abriram-se vários lares de menores aqui no Brasil, né? E Helene tomou sobre si toda a coragem para enfrentar o problema da mulher explorada e da mãe solteira. E o novo comandante deu aprovação e a benção dele para ela. Com a ajuda da Igreja Unida da Rua Helvétia, né, na região central de São Paulo, ela preparou um chá especial e convidou todas as meninas da zona de prostituição, que não ficava longe justamente do salão da igreja, porque ela queria falar-lhes do valor delas, ela queria dizer da proposta que ela tinha para elas mudarem de vida, mas, infelizmente, não veio ninguém ou quase ninguém. Ela não se desanimou, então ela considerou que deveria focar nas moças que, sendo mães solteiras, grávidas, sem família, sem suporte, abasteciam o mercado de vida na prostituição. Então ela pensou, vou abordar essas pessoas antes que entrem na prostituição. Ela começou uma campanha financeira, mas infelizmente caiu enferma e teve que ser internada num sanatório. Depois de uma longa pausa, ela recomeçou, mas o alvo financeiro era muito alto. Então ela disse: estou cansada de pedir dinheiro. Vou provar que meu plano pode ser realizado. Então, em 12 de fevereiro de 1938, na rua Apiaí, 417, no bairro do Cambuci, na capital de São Paulo, ela inaugurou a primeira casa alugada, que funcionava com o nome de Lar de Moças. Comportava 15 moças, mas tinha um problema: não tinha lugar para as crianças que iam nascer ali. Ela precisava de um lugar mais espaçoso e que pudesse ser ampliado. Mas o seu projeto atraiu não apenas a atenção, mas atraiu aliados. Um dia ela voltou para casa e falou assim: achei uma propriedade que foi feita para o meu trabalho. A propriedade é o prédio onde está o quartel nacional do Exército de Salvação hoje, no bairro da Saúde. Era uma propriedade grande, bonita, num lugar alto. E nessa época, a dinamarquesa Marta Lima, parteira e enfermeira, juntou mãos com ela. Veio trabalhar na casa. O interventor do Estado, o professor Lucas Nogueira Garcês, que depois foi eleito governador, foi um de seus incentivadores. Quando ela desanimou diante de uma das muitas reveses que sofreu, ele foi uma das pessoas que dizia para ela: você vai conseguir. Finalmente, o terreno para o Lar das Moças, ou Rancho do Senhor, foi adquirido e a propriedade adequada foi erigida. Nas estradas do Brasil, o rancho, como se chama, costuma ser um ponto de parada onde os viajantes da longa jornada acorrem para se alimentar, tomar uma água, descansar, se refazer,
tomar fôlego, então depois seguir jornada. O lar de moças tem o nome de Rancho do Senhor. Foi, de fato, um lugar onde muitas mulheres fizeram uma parada, mas elas tiveram um novo início. Algumas se converteram, algumas se tornaram soldadas e oficiais do Exército de Salvação. As crianças ali nascidas desfrutaram de um ambiente seguro para seu desenvolvimento. Esse lar foi a instituição social do Exército de Salvação que proporcionou nosso registro legal como entidade jurídica na área social aqui no território do Brasil. Mas ela, olha só, terminou o bacharelado em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, uma instituição complementar da USP, da Universidade de São Paulo, no ano de 1943. 2 anos depois, em 45, ela fez a pós-graduação. Em dezembro de 1952, apresentou a tese de estudos pós-graduados na mesma escola sobre a prostituição em São Paulo, alguns aspectos. Ela trabalhou junto ao governo estadual e federal para chamar a atenção deles sobre a questão da prostituição. A essa altura, Helene, além de oficial ativa, com um monte de responsabilidades dentro do Exército de Salvação, atuava como consultora do governo do estado de São Paulo. Quando veio a ordem do QGI lá de Londres para que ela fosse transferida para a África do Sul, o governador do estado de São Paulo mandou uma mensagem para o QGI, entre aspas, Brasil precisa da London. A transferência dela foi adiada em 6 meses, mas depois de 18 anos servindo ao Brasil, ela partiu mesmo, né? Ela serviu na África do Sul, e quando ela voltou de férias da África do Sul para a sua terra da Noruega, ela recebeu a nomeação para ser o chefe de toda a obra social na Suécia, com posto de coronel. Essa foi sua última nomeação. Quando terminou a carreira dela, a gente pensa, não, acabou, então... Não, não é assim não. Acabou a carreira como oficial da ativa, ela voltou para o Brasil. Aposentada, em 5 de abril de 1967, ela apresentou sua tese de mestrado em Ciências Sociais sobre, abre aspas, o problema humano no desenvolvimento econômico e social, fecha aspas, junto à mesma escola de Sociologia e Política, onde ao longo de todos esses anos ela tinha feito bons amigos entre colegas alunos, que já eram pessoas destacadas, e seus professores. Ela dominava norueguês, sueco, inglês, alemão, português, francês e espanhol. Uau, 7 línguas. Ela recebeu a Ordem de Saint Olav. É uma condecoração da Noruega que foi dada pelo rei Olavo V. Aqui no Brasil, ela recebeu a medalha de honra ao mérito de ouro. Mas essa última, ela doou em 1964 na campanha Ouro para o Brasil. Realmente não era uma pessoa apegada a bens materiais. Ela faleceu no dia 13 de maio de 1973, Dia das Mães, pouquinho antes de completar 70 anos de idade. Foi sepultada no cemitério do Getsemane, aqui na cidade de São Paulo. Mais de 400 pessoas estavam ali para se despedir dela. Salvacionistas, autoridades governamentais, religiosas, escandinavas, mas especialmente aqueles que a chamavam de Mamãe Helena. O brado de guerra da época escreve assim: Deus a chamou justamente no Dia das Mães. Muitos, no transcurso desse dia, mencionaram esta coincidência. E nos parece que Deus mesmo escolheu este momento para uma homenagem toda especial para ela, cuja vida será lembrada por este fato notável. Ela
foi chamada de Mamãe Helena pelas muitas moças que chegaram ao lar de moças em circunstâncias por demais trágicas. Assim foi que chegou a ser como uma verdadeira mãe para elas, e por isso sentem tão profundamente sua perda. O brigadeiro Paulo Tavares Bastos estava presente e foi-lhe dada a palavra, à beira do túmulo, e ele disse assim: só uma coisa nos explica a grandeza de seu exemplo. Você amava verdadeiramente a Jesus. Você foi uma dádiva de Jesus a São Paulo e a todo o Brasil. Então a gente pensa, né? Cumpriu-se a palavra do comissário Carl Larsson quando enviou para cá desde o template em Oslo. Ela foi um presente para o Brasil. Você gostou de conhecer sobre a Coronel Helene London? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, escrever um comentário e de compartilhar com seus amigos. E que o Senhor nos capacite a honrar o seu nome em nossa geração. Deus os abençoe.